Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Está começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas, inclusive de vez em quando me metendo na vida de vocês. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, hoje é sexta-feira, então estão rolando algumas músicas aqui ao redor. Eu espero que o microfone não as capte, mas se captar, me perdoem por isso. Mas não tem muito que eu possa fazer. Uma coisa que ajuda bastante a isolar o som é fechar a janela, mas infelizmente eu não vou poder fazer isso porque tá muito quente em Salvador. E eu amo calor, só que o abafamento que tá é ainda pior por conta do colapso global climático que tá acontecendo. Se você é uma pessoa nova por aqui e não sabe, esse é um quadro onde eu compartilho algumas opiniões com vocês sobre alguns temas e faço isso enquanto misturo algumas coisas pessoais minhas. E o tema de hoje é desistir. Eu quero falar com vocês sobre desistir. Eu comentei superficialmente sobre desistir lá no primeiro episódio do podcast, quando eu falei sobre metas do ano. Sobre eu não fazer metas, sobre não gostar de fazer metas. E aí lá eu comentei sobre a importância de desistir. Mas eu falei lá que seria melhor se eu fizesse um episódio apenas sobre isso, porque esse assunto dá pano pra manga. Se você não ouviu e nem viu esse primeiro episódio, e sim, ouviu e viu, porque nós estamos em formato de áudio, nas plataformas de áudio, e também estamos em formato de videocast no YouTube. Não deixe de conferir o episódio, que eu vou deixar o link disponível para você clicar de forma mais fácil aqui na descrição. Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify, na Amazon e também na Deezer. Vem aqui nos comentários e me conta. Vocês já desistiram de algo que queria muito? Mas eu tô falando de algo que você queria muito mesmo. Não, tô procurando um filme pra assistir e cansei, desisti, não vou mais procurar. Não, eu tô falando sobre desistir. Desistir de sonhos, desistir de vontades, desistir de planos. Desistir de algo que você desejava do fundo do seu coração, mas que nunca alcançava. E mesmo não alcançando e ficando extremamente em estado de exaustão, você não desistiu disso. E se você não desistiu, por que você não desistiu? Eu tô te perguntando isso porque é muito importante saber desistir. É muito importante saber desistir. E não, isso não é um estímulo para que você não sonhe mais, nem persista mais nos seus objetivos. Não, não é isso. É só uma reflexão para você fazer de que, às vezes, desistir é muito necessário. Porque, às vezes, quando a gente não desiste, a gente fica em estado de frustração, a gente fica com muitas dores de cabeça e pode até desejar algo muito ruim pra gente. Toda vez que eu penso em desistir e falo sobre desistir, eu lembro de uma coisa muito específica minha que eu vou abrir para vocês aqui pela primeira vez. Eu nunca falo sobre isso nas redes sociais, porque sempre foi um assunto muito delicado para mim, mas chegou a hora de compartilhar. Eu quero contar para vocês sobre a minha história de desistência. Desistência de um dos meus maiores sonhos da vida. Quando eu era criança, eu queria ser bailarina. Bailarina do tipo de balé clássico mesmo. Eu era muito encantada quando eu via apresentações de balé e eu tinha muito esse desejo. Só que aí esse desejo foi minado porque eu ouvi de uma pessoa da minha família. Eu ia falar antes quem era, mas eu acho melhor não, para não expor as pessoas, né? Então eu ouvi de uma pessoa da minha família que não era para ser bailarina, porque ser bailarina não dava dinheiro. E eu fiquei muito triste. Eu era uma criança escutando isso, então imagina só como eu fiquei. Depois, eu quis ser jornalista. Talvez a ordem das coisas tenha sido meio que ao mesmo tempo, ou ao contrário, eu não me recordo ao certo, mas eu sei que a minha vontade maior era de ser bailarina e depois eu pensei muito em ser jornalista. E eu entrevistava todas as pessoas que chegavam na minha casa. Eu amava entrevistar as pessoas, amava. E eu botei na cabeça que eu queria ser jornalista.
Aí outra pessoa da minha família me desestimulou a isso porque ficou muito em estado de preocupação. O estado de preocupação era muito grande comigo, porque ser jornalista implica demais em se colocar em situações de perigo. E aí, mais um sonho meu foi minado. Eu era criança, tá? E aí, chegou um momento da minha vida em que eu comecei a assistir CSI. E enquanto eu assistia CSI, eu já gostava muito das aulas de ciências. Enquanto eu assistia CSI, eu descobri o mundo de investigação e não, eu não queria ser investigadora, eu queria ser médica, mais especificamente médica legista, porque médico legista, além de lidar diretamente com corpos, eu também não ia ter interações diretas com pessoas, afinal eu tenho fobia social, é muito mais complicado. Hoje em dia é menos caótico a minha questão da fobia social por conta das minhas interações nas redes sociais, além das lives e etc, com a minha comunidade. Mas é muito diferente a gente interagir pessoalmente e interagir virtualmente. Então imagine só a alegria que se instaurou quando eu disse que eu queria ser médica. Teve um pouco de estranhamento quando eu falei que eu queria ser médica legista, não pediatra, mas ainda assim a alegria foi muito maior do que quando eu disse que eu queria ser jornalista ou queria ser bailarina. E aí, olhando mais profundamente sobre todas as coisas, eu me encantei ainda mais por esse universo. Eu sempre fui muito fascinada pela área da ciência, fascinada pelos corpos humanos e ver todos os detalhes de tudo. E eu amava estudar também. Então, casou muito bem, né? Eu gostava muito de estudar, eu era muito interessada pelo tema. Eu tinha a vontade de fazer as coisas. E aí, segui encantada e estudei muito, fiz vestibular. Nota de corte extremamente alta, como vocês podem imaginar, afinal é medicina, e não passei. Pensei, ok, vou estudar mais. Estudei mais, tentei de novo, nota de corte extremamente alta, não passei de novo, mas descobri a possibilidade de me inscrever para um curso chamado Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, também conhecido como BI de Saúde. E os BIs, né, tem de saúde, de artes, de humanidade e de tecnologia. Pelo menos aqui em Salvador é assim. E o BI é uma possibilidade de você cursar ele e dentro dele você pedir migração para outro curso. Então você primeiro cursa o BI, né? E aí você aprende muitas coisas, principalmente em relação à saúde pública, promoção da saúde e interação com outras pessoas e saber conhecer as pessoas mesmo. E depois disso, quando termina o curso, ele é uma graduação, mas o BI automaticamente te possibilita se inscrever em outro curso quando ele termina, sem precisar fazer um outro vestibular. E quando terminou o BI, eu me inscrevi em medicina, mesmo sabendo que a chance era baixa. Mas ainda assim eu me inscrevi. Eu tive alguns problemas internos também com alguns professores. Aprendi muito lá dentro, foi muito incrível. E quando eu me inscrevo para medicina, eu me inscrevi para medicina e para saúde coletiva, para continuar dentro do meio acadêmico. E aí, quando eu me inscrevo, eu não passo novamente para medicina, mas passo em saúde coletiva. E como eu passei em saúde coletiva, eu nem poderia ficar na lista de espera para tentar medicina de novo. E aí, meu mundo caiu. Porque, novamente, estudei muito, tentei muito, me esforcei muito e não consegui de novo. E eu comecei a achar que o meu valor era muito menor porque eu não conseguia nunca passar. E eu poderia até conseguir, talvez, se eu tivesse naquela lista de espera do BI, mas certeza não tinha. Mas apesar disso, eu não me arrependi de ter feito BI, porque quando eu entro no BI e eu vou aprendendo tantas coisas lá, eu passo a pensar de uma forma diferente. Eu não penso mais que eu quero fazer medicina para ser legista. Eu começo a pensar de outras formas, eu começo a conhecer mais pessoas, eu começo a conhecer novos mundos, eu começo a refletir sobre outras coisas. E a minha ideia vai para outro lugar. Eu agora não quero mais ser médica legista. Eu agora quero ser ginecologista, porque eu começo a pensar em pessoas que precisam muito disso e não têm acesso à saúde de qualidade, como, por exemplo, pessoas trans que têm vaginas, por exemplo,
E aí eu começo a refletir sobre isso e pensar, essas pessoas precisam tanto de acesso à saúde, a saúde de qualidade, não vão ao médico porque nunca têm um bom acesso e eu queria fazer essa diferença. E quando eu me inscrevo novamente, né, quando eu me inscrevo em medicina por dentro do BI, é com esse objetivo de fazer uma diferença muito grande, diferente do que eu pensava antes. Então, quando o BI termina, eu tento novamente entrar em medicina por vestibular. E aí eu estudo e não passo. Me sinto muito mal. Estudo de novo e não passo. Me sinto pior ainda. Isso foram nos anos de 2018 e 2019. Quando chega em 2020, vem a pandemia, né? E aí eu entro em estado de caos ainda pior, porque se já tava difícil do jeito que tava, um carro muito barulhento passando. Se já estava difícil do jeito que estava, as coisas pioram ainda mais pensando no contexto pandêmico em que eu estava surtando, porque simplesmente o mundo estava em colapso e tudo poderia ser destruído a qualquer momento, né? Tipo, você na rua, eu tenho uma saúde, eu sempre tive uma saúde muito complicada em relação a imunidade, né? Porque eu não gosto de comer tudo, eu não gosto de me exercitar, eu tenho um síndrome do ovário policístico, inclusive isso rende outro episódio também só de frustração em relação a isso. Mas aí vem tudo isso e eu surto ainda mais e eu penso, e agora? Ferrou. Mas ainda assim eu tento de novo, estudo muito e as provas foram até suspensas naquele ano, se não me engano, eu nem me recordo mais. Mas assim, foi bem difícil tudo isso. Eu sei que eu tentava estudar e eu não conseguia estudar, não conseguia pensar, eu tava em estado de caos. Mas antes disso, eu já tava me sentindo mal e aí eu vou me sentindo pior ainda. E eu começo a repensar se é isso mesmo que eu quero. E às vezes eu pensava o quanto eu queria mesmo, eu realmente queria, mas eu também pensava de eu não tô conseguindo alcançar isso nunca. Será que realmente esse será o meu caminho? Não só uma questão de destino, gente, mas uma questão de eu não tô conseguindo alcançar e às vezes a gente precisa deixar pra lá, né? Eu sei que nesses anos que se passaram depois de tentar muito entrar na universidade, não conseguir entrar pelo BI, depois tentar ingressar na Universidade de Medicina pelo BI, não conseguir, depois tentar de novo pro vestibular, eu fui me vendo perdendo um valor muito grande, eu fui me vendo numa situação de eu não aguento mais e pra que eu tô tentando isso? E tinha muito tempo que eu tentava, então aí mesmo que eu pensava que eu não podia desistir. Tinha muito tempo que eu tentava. Tinha muito tempo que eu me esforçava, tinha muito tempo que eu lutava. Como que eu ia desistir agora? Não tem como desistir, eu não tenho outra opção, eu não tenho outra saída, não tem mais nada que eu quero, eu não consigo de outra forma. Não tenho o que fazer. Eu não posso desistir. Eu pensei nisso o tempo inteiro, eu não posso desistir, eu tenho que tentar. Só que quanto mais eu tentava, mais eu desistia de mim. Eu não desistia do sonho, mas eu desistia de mim. Quando chega em 2021, eu volto com o meu canal do YouTube para tentar alguma coisa nova, já que eu não conseguia fazer mais nada, eu não tinha mais ideia de nada, eu estava meio desesperada. Meu canal foi como uma forma de desabafar, ao mesmo tempo que eu tentava me distrair, ao mesmo tempo que eu tentava não surtar. Meu canal foi uma fuga que eu tive porque eu tinha esse canal lá em 2015, eu criei esse canal em 2015, só que eu parei de postar. Eu criei em 2015, criei conteúdo um tempo, 2015, 2016. Me ajudou, inclusive, durante a universidade, porque eu consegui me expressar melhor durante apresentações de seminários, porque eu falava aqui em vídeo, né? Só que eu tive que parar porque eu não tinha mais tempo, porque eu estava muito ocupada com a universidade. Mas mesmo com a retomada do canal e tentando fazer várias coisinhas por aqui, eu ainda estava na cabeça de que quando terminasse a pandemia, eu ia tentar novamente, eu ia estudar novamente, eu ia estudar, usar o tempo que eu estava tendo ali para estudar, mas eu não aguentava mais. E o que mais me frustrava era porque era uma coisa que eu queria. Não foi fácil pensar em. Não era fácil pensar em desistir, porque não foi só tipo, os familiares queriam muito. Não, familiares ficaram muito felizes porque eu queria um curso que é muito renomado, todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo sonha, porque é uma coisa que vai te dar estabilidade na vida, né? Então, familiares ficam felizes e empolgados sabendo que a pessoa não vai passar fome.
Só que, ou possivelmente, só que eu também sonhava com isso, eu também queria isso. Então eu estava me vendo em situação de eu vou ter que desistir de uma coisa que na verdade eu quero muito, mas eu não aguento mais. Mas o que, é que eu vou fazer? Aí eu criava pro canal para distrair minha cabeça, ao mesmo tempo que eu tentava estudar, ao mesmo tempo que eu não aguentava mais estudar, para todas aquelas coisas, porque eu estava de saco cheio. E aí eu começava a pensar também na academia, academia no caso da universidade, porque a academia é um dos piores lugares do mundo para mim. Eu tive minha primeira crise de ansiedade lá. Na verdade, o que desencadeou a crise de ansiedade em mim foi lá na universidade. Eu não tenho crise de ansiedade, eu tinha lá na universidade. Então, como eu queria muito isso, eu comecei a ficar angustiada, porque como é que eu quero tanto algo e eu não consigo esse algo, e eu não consigo desistir desse algo, porque eu quero muito esse algo. E foi muito tempo assim, nessa labuta terrível, até entender e internalizar que esse sonho não me cabia mais. E enquanto eu ia tentando internalizar isso, eu me culpava muito, muito, todos os dias. Eu pensava nisso ao dormir, ao acordar, durante o dia. Eu não conseguia ser feliz em paz, eu não conseguia comemorar nada em paz, porque eu pensava o quanto eu estava sendo uma inútil em desistir de algo que eu queria tanto. E eu tava sendo inútil ainda mais porque eu nem conseguia passar. E é por isso que por muito tempo eu nunca consegui falar disso, porque toda vez que eu ia falar disso, a minha garganta embargava e eu começava a chorar. Eu não conseguia falar sobre esse assunto sem chorar. Inclusive, eu tô muito feliz que eu tô conseguindo falar sem chorar, porque eu chorava toda vez que eu pensava sobre o assunto, eu chorava. Toda vez que eu pensava em, nossa, você desistiu, você é uma inútil, eu chorava, eu ficava pensando o quanto era tudo terrível. E eu nem tinha desistido de fato ainda, assim, tipo, internalizado. Desistir, eu tinha desistido, mas eu não tinha internalizado isso ainda. Eu ainda lutava muito contra mim mesma, contra o meu cérebro, contra a minha vontade, até que eu transformo esse canal em canal literário, que é uma coisa que eu queria fazer desde o início, mas eu não tinha a coragem ainda suficiente para fazer isso, porque eu achava que eu era inútil para isso também. Então eu não começo recriando, quando eu volto pro canal, eu não começo, melhor falando, peraí, eu tô toda embolada. Eu não recomeço esse canal enquanto um canal literário, porque eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Eu acho que as pessoas vão achar que eu tô falando coisas irrelevantes. Ninguém vai querer me escutar, todo mundo vai achar que eu tô falando besteira, que vai ser horrível. E aí eu não começo dessa forma. Eu pincelo aqui e ali sobre literatura, mas eu não falo exatamente sobre isso. Mas em 2023 eu faço isso. E quando eu faço isso em 2023, eu vou com um pouquinho de medo, mas vou com um pouco mais de confiança, porque eu já estava fazendo criação de conteúdo novamente há um tempo. E as coisas se consolidam ainda mais quando eu leio um livro chamado Rádio Silêncio, da autoria Alice Oseman. Não sei se vocês conhecem, é a mesma pessoa que escreveu Heartstopper. Esse livro de Alice não é tão falado quanto as outras histórias de Alice, como Um Ano Solitário, quanto Heartstopper, mas essa história é muito linda, ela é muito especial, porque ela fala justamente sobre isso, sobre sonhos e sobre desistir de sonhos. E quando eu leio essa história, eu fico em estado, assim, surreal, pensando de, cara, eu preciso fazer isso de verdade, eu preciso desistir de verdade. E tá tudo bem desistir, por mais assustador que seja. E qualquer coisa a gente tenta de uma outra forma, mas eu posso buscar outras coisas, mas isso não me cabe mais de verdade. Eu não tô bem, eu tô mal, eu tô desistindo de mim nesse processo de não desistir desse sonho que era o maior sonho da minha vida. Afinal, ele é sobre a minha vida. E nessa hora eu percebi que a literatura me salvou de novo e de forma muito literal. A duras penas eu tive que aprender a desistir de uma coisa que eu queria muito, porque eu tava desistindo de mim no processo. E é por isso que eu digo pra vocês que desistam dos seus sonhos quando eles não cabem mais nada para vocês. Desistam dos seus sonhos quando eles não lhes cabem mais. Você mudar de rota, você mudar de decisão, não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo ou que não valeu a pena aquele tempo que você teve sonhando com aquilo. Só não faz mais parte de você.
Não é que vocês tenham que desistir dos sonhos de vocês e não sonhar mais. Não, sonhem sim, busquem sim, tentem sim. E se possível, se for viável, se tudo der certo e fluir da melhor forma, conquistem esses sonhos, mas também aprendam a desistir. Aprendam a desistir entendendo seus limites, entendendo as suas jornadas, entendendo se esse sonho que você está insistindo tanto ainda é um sonho para você. Isso é um sonho ou só algo que você traçou como a coisa que você deveria sim alcançar, mas na verdade você nem quer mais e nem sabe se você quer mais? Perseguir um sonho antigo pode ser muito bom, mas também pode ser a nossa perdição. Como eu citei lá no vídeo de metas, às vezes a melhor coisa que a gente pode botar como meta é desistir. Meta para esse ano, eu quero desistir de X coisa, porque às vezes a gente precisa desistir também das metas. Quantas vezes você botou alguma meta de alguma coisa que todo ano você põe ela na sua lista e todo ano você não cumpre, porque todo ano você joga ela pra frente, porque todo ano parece que ela vai ser impossível de ser alcançada. E a cada ano você vai ficando em um estado ainda maior de exaustão, porque você já tá em saturação de não conseguir aquilo, por mais que você tente, você lute, você busque. Tem certas coisas que a gente tem que só deixar pra lá. E eu não tô dizendo que fazer isso é fácil, não é. Eu fiquei anos nessa e me martirizando todos os dias por isso. E não pense que desistir de algo te torna inútil, é simplesmente você não aguentando mais. Não faz mais parte de você. Às vezes, isso que você tá desistindo porque não faz mais parte de você. E eu digo tudo isso pra vocês, para que vocês não se esqueçam que às vezes desistir de um sonho pode fazer com que vocês não desistam da vida de vocês. Aprendam a desistir e não desistam de vocês. Hoje em dia eu digo a vocês que eu não tô 100%, eu ainda tenho algumas oscilações, eu ainda tenho algumas reflexões, eu não tô no lugar em que eu gostaria de estar, eu não alcancei todas as coisas que eu gostaria de alcançar, principalmente porque tem aquela coisa da idade, né? Mas eu digo pra vocês que apesar de não estar 100% em relação a tudo, ter desistido desse sonho que eu tanto queria, que eu tanto almejava, salvou minha vida. Hoje eu busco novos sonhos, novos desejos e trilhar novos caminhos. Hoje eu não penso mais em desistir de mim, porque eu não consegui conquistar um sonho que eu tanto desejava. E eu espero que você também não desista de você. Eu desejo que você não queira desistir de você. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o podcast e também avaliá-lo positivamente por onde você estiver escutando. Além disso, não esqueça de considerar se tornar uma pessoa apoiadora dos meus projetos através do Apoia-se. O link está aqui na descrição do episódio. Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima.